Quando pensamos em videogames, alguns nomes surgem imediatamente. Mario, Zelda, Pokémon, todos ligados à mesma empresa. Mas poucos sabem que essa companhia nasceu muito antes da invenção do videogame. Na verdade, quando a Nintendo foi fundada, ainda faltavam quase 100 anos para o primeiro console doméstico existir. Essa empresa começou produzindo cartas de baralho artesanais no Japão do século XIX. E ao longo de mais de 130 anos, passou por dezenas de transformações, até se tornar um dos maiores impérios do entretenimento digital. Essa é a história da Nintendo, uma empresa que quase desapareceu várias vezes, mas sempre conseguiu se reinventar. A Nintendo foi fundada em 1889 por Fusajiro Yamauchi. Ele abriu um pequeno negócio em Kyoto. Seu produto eram cartas chamadas Hanafuda. Essas cartas eram usadas em jogos tradicionais japoneses. Na época, cartas ocidentais eram proibidas no Japão, devido à associação com jogos de azar. As Hanafuda surgiram como alternativa cultural. A qualidade artesanal das cartas de Yamauchi chamou atenção. Rapidamente seu negócio começou a crescer. Mesmo sem imaginar, ele estava criando a base de uma das empresas mais duradouras da história. Durante décadas, a Nintendo foi apenas uma fabricante de cartas, mas era extremamente respeitada. A empresa construiu reputação de qualidade. Em meados do século XX, a companhia passou a firmar parcerias importantes. Uma delas foi com a The Walt Disney Company. A Nintendo lançou cartas com personagens da Disney. O produto foi um enorme sucesso entre crianças. Isso abriu um novo mercado, jogos familiares. Mas também revelou um problema. O mercado de cartas era limitado. Se a empresa quisesse crescer, precisaria mudar. Nos anos 1960, a Nintendo enfrentava estagnação. O então presidente da empresa era Hiroshi Yamauchi, bisneto do fundador. Ele percebeu que depender apenas de cartas não sustentaria o futuro da companhia. Então, começou a testar novos negócios. Alguns extremamente estranhos, entre eles, serviço de táxi, arroz instantâneo, cadeia de hotéis. Quase todos fracassaram. A Nintendo estava perdida. Mas um pequeno projeto experimental começava a chamar a atenção. Brinquedos eletrônicos. Um engenheiro chamado Gunpei Yokoi trabalhava na empresa. Ele criou um brinquedo chamado Ultra Hand. Era simples, mas virou sucesso. Yamauchi percebeu o potencial. A Nintendo começou a investir em brinquedos eletrônicos. Esse foi o primeiro passo rumo aos videogames. Nos anos 1970, a empresa entrou no mercado de arcades, máquinas de jogos instaladas em shoppings e bares. E foi nesse momento que um jovem designer entrou na empresa. Seu nome era Shigeru Miyamoto. Em 1981, Miyamoto criou um jogo chamado Donkey Kong. O jogo introduziu um personagem chamado Jumpman. Mais tarde ele seria renomeado como Mario. O sucesso foi gigantesco. Mario se tornaria um mascote da Nintendo e um dos personagens mais reconhecidos do planeta, mas a indústria de videogames enfrentaria um grande colapso. Em 1983, a indústria de videogames nos Estados Unidos entrou em crise. Excesso de jogos ruins, perda de confiança do consumidor, empresas quebrando, mas a Nintendo decidiu entrar no mercado americano mesmo assim. Lançou o console Nintendo Entertainment System. O NES revitalizou toda a indústria, com controle rígido de qualidade e jogos memoráveis. Foi um sucesso gigantesco. Nos anos 1990, a Nintendo enfrentou um novo rival, Sega. A disputa ficou conhecida como Console Wars. A Sega apostava em velocidade e marketing agressivo. A Nintendo apostava em qualidade e personagens icônicos. A batalha dominou a cultura gamer da época, mas um novo concorrente surgiria pouco depois. Em meados dos anos 1990, a Sony entrou no mercado com o PlayStation. Esse console mudou a indústria. Gráficos 3D avançados, suporte a CDs. A Nintendo perdeu liderança de mercado. Era um momento crítico, mas a empresa respondeu com algo inesperado. Em 2006, a Nintendo lançou o Nintendo Wii. Em vez de competir em poder gráfico, a empresa focou em algo diferente. Jogabilidade acessível, controles por movimento, famílias inteiras jogando juntas,
o Wii se tornou um fenômeno global. Vendendo mais de 100 milhões de unidades, provou que inovação podia vencer hardware poderoso. Depois de alguns tropeços, a Nintendo lançou em 2017 o Nintendo Switch, um console híbrido. Funciona tanto como portátil quanto conectado à TV. A ideia parecia arriscada, mas foi um sucesso massivo. Com jogos como Zelda e Mario Kart impulsionando vendas, o Switch se tornou um dos consoles mais vendidos da história. Mais recentemente foi lançado o Nintendo Switch 2, que já se provou um sucesso de vendas. Hoje a Nintendo é mais do que uma empresa de videogames. Seus personagens viraram filmes, parques temáticos, produtos licenciados. De uma pequena fabricante de cartas no Japão para um gigante global do entretenimento, a Nintendo prova algo raro. Empresas podem sobreviver por mais de um século, se tiverem coragem de se reinventar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo episódio.